Hoje falaremos sobre a depressão infantil e a depressão na adolescência. O que é a depressão ou transtorno depressivo? É uma frescura, manha, fase ou doença? O presente trabalho tem o objetivo de trazer à tona uma discussão sobre a depressão infantil e a depressão na adolescência, buscando uma reflexão sobre os tratamentos numa abordagem diretiva, a fim de levantar dados e descrever de forma geral as diferentes formas de cuidar de uma criança e um adolescente com depressão. A depressão ou transtorno depressivo é um transtorno mental caracterizado por tristeza suficientemente grave, persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias. É importante observar que a característica comum dos transtornos de depressão é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Estudos apontam que em 2020 será a segunda maior causa de doença após as doenças cardíacas. Situações ou eventos estressantes como luto, abusos ou maus tratos, ambiente familiar, falta de percepção e apoio por parte dos pais, o bullying também podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética para desenvolver a doença. Estudos apontam que famílias disfuncionais, pais ausentes, podem alavancar a depressão. A manifestação da depressão em adolescentes costuma apresentar sintomas semelhantes aos dos adultos. É importante verificar que nessa fase o adolescente passa por muitos desafios e ainda enfrenta outras crises da contemporaneidade. Transtorno mental frequente, a depressão é uma das principais causas de incapacidade, grande sofrimento e disfunção no ambiente de casa, trabalho ou escola. Em casos mais graves, a doença pode evoluir para o suicídio. Por mais que exista tratamento, menos da metade das pessoas afetadas recebe a medicação adequada. Os sintomas da depressão em jovens geralmente são semelhantes aos dos adultos deprimidos. Nessa fase, a desvalorização da imagem do corpo é muito frequente e há o desejo de mudar de peso. Nas meninas, é sempre o desejo de emagrecer, nos meninos, é sempre o desejo de engordar. O uso das redes sociais em excesso também pode prejudicar a saúde mental de quem os utiliza. As redes sociais também podem prejudicar a saúde mental do adolescente, pois não estabelece vínculos físicos e emocionais. Muitas vezes esse adolescente não tem com quem conversar ou expressar as suas dificuldades. Em geral, a depressão é uma doença grave que pode acarretar inúmeras sequelas, tanto no desenvolvimento da criança quanto em sua fase adulta. A depressão pode surgir como um sintoma de determinada doença ou aparecer em meio a outras patologias, como comorbidade. Prevenir é sempre a melhor fórmula. Pesquisas apontam que ler, fazer atividades prazerosas, manter a cabeça ativa, ter boas horas de sono, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, refletem na saúde mental dos jovens. A depressão pode ser superada se o adolescente fizer corretamente o tratamento e tiver apoio familiar e dos amigos. O acompanhamento psicológico é imprescindível e, de qualquer forma, é muito importante que a ingestão de medicamentos seja prescrita por um médico em casos especiais.
Nós podemos ajudar os nossos jovens a terem uma vida melhor se escutarmos o que eles têm a dizer de si. E a depressão infantil? Para falarmos da depressão infantil, é necessário revisitar vários estudiosos da área. Na criança, a depressão foi inicialmente negada, difícil de delimitar o diagnóstico e relaciona-se também com outras comorbidades. O diagnóstico da depressão é baseado na sintomatologia do transtorno. Existem 2 manuais que orientam esse diagnóstico. A CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, e o DSM-4, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Para o diagnóstico da DI, é utilizado o mesmo critério da depressão em adultos, apesar do quadro ser apresentado de forma diferenciada na criança. Quanto menor a criança, mais difícil o diagnóstico. Destacam-se como sintomas físicos característicos da DI as dores de cabeça, dores abdominais, fadiga, tontura. A criança pode apresentar também ansiedade, fobias, agitação psicomotora ou hiperatividade, irritabilidade, diminuição do apetite, alteração do peso e, com menor frequência, a incontinência fecal. Há ainda os sintomas aparentes, como a fisionomia triste, a comunicação deficiente, o choro frequente, movimentos repetitivos, comportamento agressivo, destrutivo e de autodepreciação, distúrbio no sono, diminuição da socialização, modificação de atitudes em relação à escola, perda de energia habitual, humor disfórico, retardo psicomotor, pesadelos, terror noturno, ansiedade de separação, diminuição da capacidade cognitiva e perda do interesse pelas atividades prazerosas dessa etapa da vida. A depressão na primeira infância está diretamente ligada às frustrações precoces e graves, vivenciadas no ambiente familiar pelos próprios pais desde sua geração até após seu nascimento. A falta de investimento maternal, lutos, atuações depressivas das mães e até mesmo a falta de continuidade dos cuidados ou separações podem desencadear uma depressão. Desta forma, segundo os estudiosos, acredita-se que o contexto familiar influencia no surgimento de patologias. Em bebês, a depressão é apresentada através dos seguintes sintomas: expressão facial triste, apatia, perda de peso ou dificuldade de ganhar o peso esperado para essa fase do desenvolvimento, choro frequente sem causa aparente, insônia, irritabilidade, atraso da linguagem ou no desenvolvimento motor. Ufa, quanta coisa! Mas para que seja possível a precisão no diagnóstico da depressão infantil, é necessário considerar, segundo os estudiosos, que ao menos 4 desses sintomas estejam presentes no repertório de comportamentos da criança e por um período mínimo de tempo equivalente a 2 semanas anterior à avaliação. Bom, pessoal, apresentamos aqui o nosso trabalho, toda a parte didática, as pesquisas que fizemos, falamos de números, de autores, falamos para vocês sobre as diferenças da depressão na adolescência e infantil, os sintomas e os possíveis tratamentos. Mas nesse momento queremos aproveitar para falar um pouquinho sobre o nosso olhar enquanto estudantes de psicologia. Na verdade, seria tão bom se a infância fosse apenas um tempo de diversão, de brincadeiras, de alegrias, mas infelizmente ela também pode ser
o primeiro momento em que a depressão aparece pela primeira vez. Criança não tem problema. Quantas frases nós já ouvimos desse tipo? É manha, já nasceu assim, de mau humor com a vida. Nossa, que menino mal agradecido. Vai brincar com seus amigos, só fica enfurnado. Para de se machucar, tá ficando louco? Uma cintada resolve. Maria, Pedrinho não precisa de um psicólogo, você não acha que ele anda meio estranho? Sim, meu chinelo é o psicólogo que eu vou dar para ele. Vamos olhar nossas crianças. Vamos olhar nos seus olhos, perceber sua dor. Vamos nos olhar como pais formadores de indivíduos. Vamos estar atentos às mudanças na personalidade. É importante perceber que pais depressivos e pais ausentes geram um grande nível de angústia em seus filhos. A depressão é uma doença de dor e desespero. Tente imaginar o que você sentiria se estivesse sentindo muita dor, mas não soubesse como fazê-la parar. Isso é a depressão. É importante que pais, escolas, psiquiatras e psicólogos, todos juntos possam estar afinados, alinhados e engajados para trazer saúde mental às nossas crianças e adolescentes.